Boa tarde, Jesus. Meu boa tarde, Pai. Pai, mais um dia que o Senhor me deu, uma grande boa tarde. E um bom dia amanhã, uma boa noite à noite. E eu só tenho que agradecer ao Senhor, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Porque o Senhor é fofo demais, é lindo, maravilhoso na minha vida. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Pai querido e Pai amado, se eu agradecer dia e noite, minuto e segundo é pouco. Aquelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Principal a minha saúde, eu peço ao Senhor. Pela misericórdia de nosso povo aqui dentro dessa terra, em cima dessa terra, eu só peço ao Senhor, Jesus. Como que o Senhor faz a gente tão feliz? É porque a gente merece, Jesus. É porque os seus filhos merecem aqui nessa terra. Porque não caiu a folha do pau se o Senhor não consentir. Gente. Eu vou dar minha boa tarde, Jesus. Pai do céu. Eu vou dar minha boa tarde para minhas pedras preciosas, linda, maravilhosa, que é as mulheres queridas do nosso Brasil, as princesas. E os homens também queridos do nosso Brasil, né? Um grande axé para todos vocês. Meu boa tarde àqueles que estão em casa, meu boa tarde àqueles que estão no trabalho, meu boa tarde àqueles que estão no leite, dos hospital. Boa tarde àqueles dentro do nosso Brasil e o boa tarde fora do nosso Brasil, que lá é outro horário. O grande axé para vocês, lindos, maravilhosos. Lembrando que eu estou com a garganta um pouco rouca, mas vamos que vamos, não vamos parar por aqui, porque Deus tem a bênção para dar para nós, Ele vai vir dar a bênção para eu, para vocês do outro lado, com certeza, porque Deus está aí com vocês e está aqui comigo. Então vamos que vamos, com Deus na frente, nada ataca a gente, porque quando Deus está com a gente, todos os inimigos, toda inveja, usura, macumbaria, praga, corre bem para longe, porque Deus está com nós. Ele está aqui comigo, mas Ele está aí com vocês, pedra preciosa. Lembrando que tudo com Jesus, nada sem Ele. Tudo com Deus, nada sem Ele. A primeira coisa que a gente deve agradecer é o nosso Pai Criador do céu e da terra, porque Ele está com nós. O Espírito Santo, bora agradecer por Ele, pelo Espírito Santo que está com a gente. Vamos agradecer pelo arcanjo Miguel e os anjos do céu que estão com nós. A melhor coisa que tem, gente, é quando a gente acorda, sai daqui, moça. É quando a gente acorda e Deus abre os nossos olhos e Ele chama a gente e pega na nossa mão para nós se levantar de manhã cedo. A melhor coisa que tem é Jesus na nossa vida, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, não é verdade? Sem Jesus ninguém não estaria aqui nessa terra. Nós só estamos aqui por causa de Deus, porque Ele trouxe a gente. Ele está com a gente. O Espírito Santo, Ele está com a gente. Os anjos do céu, Ele está com a gente. Só da gente suspirar, só da gente trabalhar, falar, enxergando com os nossos dois olhos, suspirando pela boca e o nariz, porque quando você puxa, solta, puxa e solta. Mas se a sua boca estiver fechada, você está suspirando pelo nariz. Parou para pensar? E quem está suspirando está vivo e está com Deus. Porque enquanto tem tantos nos hospitais, no UTI, e que não está mais suspirando, está caçando a suspiração, abre a boca e pelo nariz não está mais suspirando. E como eles queriam tanto
Está suspirando que nem a gente aqui fora. Enquanto ele está lá todos trancados naquele TI, incubado, com todos os aparelhos. Está lá naquele quarto, entre quatro paredes. Um calor. Muitos não tem nem um ventilador. Só se a família levar. Ou se for particular. O hospital particular. A clínica particular. Porque aí tem geladeira, tem televisão, tem ventilador. E por aí vai. Mas aqueles que não tem nada, somente a cama, nada mais. E o que pode falar? E mesmo assim, aqueles que só têm a cama ali naquele quarto, Deus está ali com ele e ele está obrigado, Jesus, porque eu estou aqui no hospital tomando meu remédio. E tem muitos que estão ali que já é incubado. Tem muitos que já não fala. Tem muitos que não enxerga, não suspira. E queria estar aqui no lugar da gente, que a gente está na nossa casa, está no trabalho, e agradecer a Deus por isso. Enquanto tem todos da gente aqui fora, trabalhando, vivendo, passeando, leva seus filhos da escola, busca, suspira o ar gostoso aqui fora e ainda reclama da vida. E aqueles que estão lá dentro que nem vê a luz do sol, nem vê o céu, não vê nada, só entre quatro paredes. Mas lembrando que Deus está aí com eles, seja homem, seja mulher, seja criança, seja moça, rapaz, porque Deus está. Jesus está aí. Pode até não ver, mas Jesus está do lado seu. Então, bora agradecer. Levanta, olha para cima e vê o céu como é tão bonito. Porque Deus estarei aí com vocês, porque Ele está aqui comigo. Ele não abandona os filhos dele. Jesus, Ele não abandona nunca os filhos dele aqui nessa terra. Nunca, nunca, nunca. Porque Deus, se Ele tem um propósito na nossa vida, se Ele trouxe a gente para essa terra, fez a gente se gerar no ventre da nossa mãe, fez a gente aqui dentro, nessa terra querida, bonita, linda, que a gente tem nossa casa, que a gente anda, que a gente trabalha, faz tudo aqui em cima dessa terra. Porque Deus tem um propósito para eu e para vocês. Porque foi Ele que fez a gente. Foi Ele que trouxe a gente. É Ele que cuida da gente. Então Ele tem um propósito na nossa vida. Mas cabe a gente agradecer a Deus, rezar, entrar para o seu quarto e reza. Porque Ele está do nosso lado, pedra preciosa. É Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui fora nós tem tudo. A terra onde a gente convive é boa. Não tem nada de ruim. Sabe o que é que tem problema gravíssimo? É as pessoas. Tem pessoa, milhões e milhões e milhões de gente boa que tem Jesus dentro do coração deles. Mas também tem milhões de gente negativa. De gente que só pensa o mal. De gente que só faz o mal. De gente que quer ver os irmãos cair.
de gente virada no dragão. O dragão, tem gente virado no dragão, gente. Que quer, porque quer amarrotar, acabar com os outros aqui nessa terra. Mas a terra é boa. O céu é bom. O sol é bom. A chuva é boa. O frio também é bom. O calor também é bom. Nós não devemos reclamar nada que vem de Jesus. Ninguém deve reclamar. Além de ficar reclamando e apontando o dedo para o outro e fazendo mal para o outro, vai rezar e agradecer a Deus pela vida que Deus dá aqui. Porque Deus dá a vida para nós todos. E todos que estão aqui nessa terra é filho de Jesus. E só existe um Deus, não tem mais 2, nem 3, nem 20, nem 40, nem 30, nem nada. É um Deus só, esse Deus poderoso, lindo, maravilhoso, que tem na minha vida, que tem na vida de vocês. Mas aqueles que não querem dar ouvido para Deus, não querem entrar para o seu quarto e rezar, não quer rezar, lembre que Deus fala, aonde aquele e aquela estiver clamando pelo meu nome, chamando por eu estarei presente. E aonde tem 1, 2, 3, falando pelo meu nome, eu estarei presente. Mas aquele que não quer saber de Deus, não reza, não faz nada, só ataca o outro aqui na terra, os outros irmãos, pai, mãe, filho e tudo, só ataca. Será que esse não chega para os pés de Jesus, clamando, pedindo perdão a Deus, que Deus informe o coração dele, a alma dele, o pensamento dele, para as coisas boas? Porque quando a pessoa planta o bem a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Mas se a gente não plantar o bem, vai plantar o mal também vai colher. E aí agora? E aí, gente? Para que isso? E quem vai sofrer? É essas pessoas mesmo. Aquele outro pode levar até um tombo, balança, mas não cai. Mas aquele que faz o mal para o irmão, o mal vai voltar. E quando volta é pior, milhões de vezes complicado. E não é por aí, gente. Aquele que tem usura, se você compra o carro, chega perto dos seus amigos, opa, aonde que ele teve dinheiro para comprar esse carro? Aonde você achou dinheiro para comprar esse carro? Se compra uma casa, aonde que você achou dinheiro para comprar essa casa? Que ele deu? Se compra uma roupa, aí a pessoa bota o olho. Se está bem vestido, bota o olho. Se está com o rosto bonito, todo alegre, sorrindo, com Deus, com o Espírito Santo e os anjos, coloca o olho. Nossa, fulano tá bonito, fulana tá bonita. Peraí. Pare. Volta 10 passos atrás. Quando é assim, tem que voltar 10 passos. Olha para o céu, pede a Deus também. Trabalhe, soa para você ter as suas coisas. Não é botando a usura nos outros que tem as suas coisas. Eles têm porque eles trabalham. Ele ajuntou. E ele botou energia boa e pediu a Deus. E Deus dá para ele. Deu para ele, dá para você também. Mas que você está olhando o lado errado, atravessado. Antes pelo caminho bom, está indo pelo caminho errado. Não é isso que Deus ensinou. Não foi isso que Deus ensinou aqui a gente. Deus ensinou para a gente ir pelo caminho certo. E rezar, orar como vocês querem. Tudo. Falar com Deus, conversar com Deus.
explicar para Deus, pedir perdão a Deus, mas também tem que agradecer. Nós pedimos, mas agradece a Deus por tudo, porque a gente está aqui bem. Só da gente estar suspirando, gente, conversando, trabalhando e tudo, nós estamos bem. Todos os prefeitos do nosso corpo estão nota 10. Então, para que reclamar? Para que jogar praga do outro? Para que falar dos outros? Para que tem isso? Para que essa usura, a inveja, a macumba, a magia negra, a praga, a usura? Para quê? Não precisa, gente, ficar desse jeito. Por que que você olha para Deus e Deus fala com você que você tem a vontade de Deus, tem Jesus à sua frente, os anjos do céu e o Espírito Santo, e seu anjo de guarda, porque seu anjo de guarda é o primeiro protetor que está na nossa vida, é o primeiro que cuida da nossa vida. Ele cuida da gente, ele cuida do sono quando a gente está dormindo, ele cuida quando a gente está no trabalho, quando a gente vai trabalhar, a gente vem, aonde a gente tiver o anjo de guarda, ele cura. Ele cuida da gente. Mas tudo tem que ter a sua fé. Porque se ainda que Deus fale, que se tiver uma fé no tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé ainda é bem grande. Porque Jesus fala isso. Aquele que tem fé e que vinha a mim, no céu ele tem todas as bênçãos do céu. Olha que bonito, não é? Aquele que vinha a mim, que explicar comigo, que conversar comigo, que falar dos seus problemas para mim, para eu cuidar, mesmo que ele tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé dele é viva em Cristo Jesus. Jesus fala isso. Então, se pegue com Jesus, se pegue com os anjos do céu, se pegue com o Espírito Santo. Jesus é a pedra mais linda que tem na nossa vida, gente. Não tem um tamanho de tão doce, de tão bom que Jesus é na nossa vida. É a coisa melhor que tem, é Jesus. Bora entrar na presença de Deus? Vamos entrar no sangue poderoso dele? Vamos entrar junto com o Espírito Santo? Bora rezar com ele? Bora rezar com os anjos do céu? Bora rezar com Nossa Senhora dos Desterros, a nossa mãe linda, maravilhosa. Bora rezar com Nossa Senhora da Aparecida. Porque quando a gente reza, nós estamos pertinho de Jesus, pertinho dos anjos do céu, pertinho do Espírito Santo, sagrado, lindo e maravilhoso. E nós só temos que agradecer a eles todos. Gente. Jesus é tudo que a gente tem. Tudo é Jesus. Nada sem Ele. Tudo com Jesus, nada sem Ele. O Senhor é nosso pastor e nada faltará. O Senhor é nosso pastor, nada faltará. Porque quem está com Deus está com tudo. Quem está com Deus está com tudo na nossa vida. Quem está com o Espírito Santo está com tudo. Quem está com os anjos do céu está com tudo, gente.
Quem está com Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, padroeira do nosso Brasil, a grande mãe, linda, maravilhosa, está com tudo, porque ela cobre a gente com o véu dela. Ela protege a gente aonde a gente tiver, de qualquer cantinho do nosso Brasil. E fora também do Brasil. Então, se pega com Deus, se pega com os anjos do céu, se pega com o nosso Senhor Jesus Cristo, se pegue com o Espírito Santo, se pegue com todas as suas forças. Não deixe ninguém abaixar, botar você para baixo. Não deixe, porque somente Jesus que você tem que abaixar a cabeça para ele. Para outras pessoas aqui na terra, não. Não tem esse poder. Nós respeita para ser respeitado. Mas para baixar a cabeça, não. Somente que a gente deve abaixar a cabeça é Jesus Cristo quando ele fala com nós. Se ele falar, minha filha, meu filho, abaixa a sua cabeça, aí nós abaixa. É, minha filha, meu filho. Com todo carinho e respeito por todos vocês. Eu me chamo Alaide, sou a benzedeira com muito amor e carinho e respeito. Se vocês quiserem uma cura, uma reza de dentro para fora, manda o álbum, manda sua foto. Eu vou rezar em cima da sua foto. E depois eu falo o que está acontecendo. Lembre que eu rezo pela peça de roupa, o remédio que você toma. Você quer parar de ter crise? Você quer parar de verdade? Você quer parar com esse tipo de doença que você tem, tanta doença que ataca? Espiritual, tudo. Manda o álbum. Eu vou lhe atender com o maior carinho. Se você é de longe, não pode vir, manda sua foto. Eu vou curar pela foto. Eu vou lhe rezar pela foto. Agora, quem é daqui de perto, quiser vir, pode vir. A porta está aberta. E eu estou pronta para receber vocês. Lembrado que tem um pouco de paciência quando vocês mandam algo, porque quem está na frente recebe a cura primeiro. Porque aqueles têm que fazer fila. Tá entendendo? Mas todos é atendido com o maior carinho, respeito e amor. Lembrando que a gente é as pedras preciosas de Jesus. Deus vai entrar nesse hospital que você está. Esse incubadeiro é nessa cadeira de roda. Vocês que usam bolsa de lado, homem, mulher, tudo. Deus está entrando aí na sua poderosa presença. Não fique triste, não. Se alegre, por mais que você está sofrendo, se alegre no Cristo Jesus. Se alegre no poder de Deus. Se alegre com o Espírito Santo. Levanta sua cabeça. O mundo gira, mas também a gente também gira. Uma hora você está aqui embaixo, mas lá na frente você está lá em cima. E nada é para sempre. Tudo é passageiro da nossa vida aqui na Terra. Tudo é passageiro. Nada é para sempre. A doença não é para sempre. A dor não é para sempre. Qualquer tipo de problema na nossa vida não é para sempre. Uma comparação, eu vou dar uma dica aqui a vocês. Quando a gente compra um pedaço de terra ou uma casa pronta, nós paga, beleza? Paga, fica tudo acreditado. Aí você vai morar na sua casa, aí se você comprar um terreno, você vai fazer sua casa. Não é verdade? Vai ter seus filhos, ter sua esposa, ou aquele mesmo solteiro. Mas ali, aquele pedaço de terra que nós compramos, eu, vocês, nós, aqui nessa terra, nós estamos o quê? Emprestado. A nossa casa, que a gente compramos, está emprestada para nós.
Nós compramos, paguemos à vista, fez escritura, tudo certinho, mas nós está convivendo nela. Até quando a gente tiver vida, ela é da gente. Mas ela está emprestada para nós. A nossa vida aqui também está emprestada para Jesus. Sabia disso? Porque quem deu a vida foi Deus e ele sabe a hora dele que vem buscar. Nós não vai ficar para sempre aqui nessa terra. Ninguém. Sabe quem fica para sempre? É os anjos do céu, é o Espírito Santo e Jesus. Ele que é para sempre. Mas a gente de carne e osso, filho de nosso Pai, Criador do céu e da terra, não é para sempre. Nós estamos aqui emprestados. E a hora que ele vem buscar, só ele que sabe, ninguém sabe. E essa casa que a gente comprou, e esse terreno, a gente vai ficar aí. Porque a terra nunca se acaba. O que vai ficar é a terra, porque ela nunca se acaba. A casa cai, a casa se acaba, mas a terra não. A terra fica ao mesmo jeito, milhões de tempo. Nós vamos e fica tudo aqui. Porque nós não vamos levar a terra. Nós não vamos levar a casa. Não, gente. Nós vamos levar Jesus junto com nós. O Espírito Santo está com nós. Os anjos do céu estão com nós. Aí nós vamos levar. A alma limpa, se tiver. Se tiver alma suja, vai ficar vagando aqui nessa terra. Vai ficar vagando aqui nessa terra. Então, por isso que eu falo, reze. Chegue para perto de Deus. Porque quando a gente está rezando, a gente está colado com Jesus. E Ele está escutando do nosso lado a nossa reza. Mas aquele que não reza, como que a gente vai fazer, dona Laide? Como que a gente vai fazer? Aquele que não reza. É Ele Deus agora. Porque eu faço a minha parte, vocês fazem a sua, mas aquele que não reza, aquele que não chega para os pés de Jesus, não conversa com os anjos do céu, não conversa com o Espírito Santo, não conversa com Deus. Deus fala, é só Ele, porque a gente não pode julgar. Quem pode julgar é Deus, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Pai, Ele sabe de tudo. Ele conhece do meu coração, conhece de vocês todos. E tudo que passa com a gente, Ele sabe. Então é Ele Deus. Eu só sei uma coisa, que é positivo. Aquele que faz mal para o outro, o mal volta e ele paga. Pode ser 100 anos, 40, 30, 60. Não tem problema de tempo. Mas ele vai pagar aqui, vai. Nessa terra. Ele não paga lá no céu. O céu só entra aqueles que é escolhido por Deus. Se eu for escolhida por Deus, eu entro. Se você for escolhida por Deus, você entra. Num cantinho lá no céu, aonde Jesus volta. Mas aquele que deseja mal para o outro, aquele que faz mal para o outro, como que ele vai entrar lá no céu? Primeiro ele vai pagar os pecados dele aqui na terra. Quando ele pagar os pecados dele aqui na terra, seja vivo, de carne e osso, que nem a gente, ou seja desencarnado, a alma dele vai pagar aqui nessa terra. Se ser vivo, vai pagar também. Se não pagar de carne e osso aqui, quando que Deus vir buscar ele, quando ele fazer a viagem dele, ele vai ficar aqui, a alma dele. Por que a alma dele fica? Porque ele fez o mal para o outro. Ele desejou o mal para o outro. Então ele tem que pagar aqui. Lá no céu não vai pagar ninguém.
Lá só vai entrar aquele que foi escolhido por Jesus, que reza com ele, que não faça mal para ninguém. E igual os anjos do céu. Os anjinhos da gente, nossas crianças, que não morre, ele vai direto. Um cantinho lá no céu que Deus bota. Agora, a gente que é de carne e osso, se não maltratar ninguém, não fazer mal para ninguém, não falar a vida de ninguém, andar no caminho certo de Jesus, Deus também bota no lugarzinho, lá no céu, aquela pessoa. Agora, aquele que tem a alma preta, Deus não vai levar para o céu. Não, gente, Deus não leva para o céu, não. Ele fica, até aquela alma preta pedir perdão a Deus, pedir perdão dos pecados que ele fez, das pessoas que ele fez mal. Aí, quando chegar a hora dele, que pagou tudo aqui nessa terra, que tá com a sua alma limpa, pura, aí Jesus vai, pega ele e leva. É assim que Jesus faz com os filhos dele aqui nessa terra. É, gente. Até se pegar, fazer o mal para outro, xingar, brigar, e a pessoa fica com raiva, e aquele se morrer, antes dele subir, ele vem pedir perdão. É verdade, gente. É verdade isso aí. Ele vem pedir perdão, aí a pessoa perdoa ele e ele segue o caminho com Deus. Eu vou contar aqui um caso rápido. No final do meu pai, eu já contei isso aqui no começo do canal. Eu vou contar de volta. No final do meu pai, era duas famílias. Ó, a família da minha mãe e do primeiro casamento dele. Teve outros filhos. E a minha casa pegada com a outra da filha dele por parte de pai. Irmã minha por parte do pai. E ali eu criava muita galinha. E as galinhas passavam por cima do muro para casa dela. E ali comia as verduras dela lá no quintal. E ela antes de falar para mim, não, que a minha galinha estava lá, que eu podia pegar as galinhas de lá, cortava as asas, para elas não voar, né? Por cima do muro. E ali meu pai passou de cavalo, ele botava de uma burra, passou para casa dela. E quando chegou lá, ela falou pro filho do meu pai. Ela também não está mais aqui não, Deus já levou ela. Falou para meu pai, as galinhas dela vêm para aqui comer minhas coisas tudo, e eu não sei o que faço mais. Aí o que foi que meu pai falou? Que não era para ele falar isso, no meu ponto de vista. Mata as galinhas dela e joga para lá. Foi ele que falou. E eu escutando. Ele falou alto, casa pegada, só passa o muro. Aquilo ali me doeu, sabe? Aquilo me doeu. Por parte de meu pai de falar isso, porque ela estava certa. Não, se ela fosse uma pessoa que nem eu mesmo, não, aqui, suas galinhas estão aqui, venha buscar. Eu vou cortar as asas para ela não passar para aí mais. Mas ele falou que eu matasse as galinhas e jogasse para minha casa. Então aquilo ali me doeu. Ele puder dizer, não, chama ela, pega as galinhas e fala para ela cortar as asas. Beleza, mas ele não falou. E ali, ele montou no burro, ficou da casa dela, depois de tardia saiu. E não passou na minha casa. Mas também eu não liguei, não, isso aí não liguei. Quem vai da casa da gente, pai, mãe, o parente, seja quem quiser, a hora que quiser, né? Ninguém é forçado a ir para casa dos filhos, nem para casa de nada, não. Mas o que me doeu foi isso de ele falar que era para matar a galinha e jogasse para o meu quintal. Beleza. E por aí passou, eu torei as asas da galinha, por ali passou. Beleza. E meu pai veio cair doente. Caiu doente. Já estava caída de alta, 84 anos, parece. Quando ele morreu, eu já estava com 84. Ele estava com 82 ainda. Passou. Meu pai faleceu.
Eu cuidei dele muito tempo, levava mingau de polpa, fazia mingau, sabe, de mandioca, da roça, que eu trabalhava só de roça. Cuidava dele, ajudava minha mãe e os outros irmãos a cuidar dele. E aí ele veio a falecer. Faleceu. E lá na hora, ele se separou da minha mãe e foi morar com outra mulher. Já da doença. Ele já tem um caso com essa mulher. E minha mãe disse, ó, você vai e deixa eu em paz. E aí que tá, ele faleceu lá. E aqueles irmãos, moravam lá perto da casa dela, os primeiros filhos da outra família. E ali, da hora que ele estava para morrer, ele falou, fala para minha filha que me perdoe aquilo que eu falei. E contou da galinha para a mulher dele e os outros meus irmãos. Quando ela vier aqui, fala que perdoa a mim. Eu só vou sair daqui quando ela me perdoar. E eu vi a hora que ele morreu lá, porque chegou da minha casa, ele estava de joelho à beira da minha cama, pedindo já o perdão. E ali eu acordei e falei pro meu marido, meu pai morreu. E meu marido falou, que nada, é problema seu, é problema da sua cabeça. Que problema da minha cabeça? Ele veio me pedir perdão aqui e ele morreu. Então tudo bem. Naquele tempo era água quente, fria, e eram as 4 horas da madrugada. E ali eu tive que levantar, amornar a água para eu tomar um banho, vestir minha roupa. Da hora que eu estava vestindo a roupa, meu irmão chegou batendo no portal. Eu disse, vai abrir, que eu estou trocando de roupa, que é meu irmão. Né? Não, vá abrir que é ele. Era meus irmãos. Ele disse, epa, você é das pesadas. Eu falei, porque eu estou vendo. E ali, vamos, porque nosso pai morreu. Vamos. Aí os outros pegaram lá o carro fretado e foi bem para longe. Quando chegou lá, ele estava no caixão, mas aí que tá. Quando eu cheguei na beira do caixão, a alarma dele desceu. Ele já estava morto, mas a alma dele estava ali. E ali eu falei, eu vou perdoar o senhor, meu pai, pode seguir seu caminho. E ali a alarma desceu, todo mundo vendo. Porque ele só ia subir quando eu perdoasse a ele. Tá entendendo, gente? E ele subiu. Tá entendendo? Então, até ali, quando eu cheguei, ele estava ali. Mas ele queria o meu perdão. Porque ele falou para minha irmã matar essas galinhas, jogasse para mim, e foi uma coisa que ele sentiu que não podia falar aquilo, ele mesmo, né? E que não podia fazer assim. 2 irmãs, não podia brigar nem nada, que é 2 irmãs, né? E acabou na paz de Deus. A galinha, cortei as asas de todas, não passou mais para lá, e ele seguiu o caminho dele, já fora do pecado, e eu fiquei também na paz. Eu fiquei na paz. Tá entendendo, gente? É desse jeito, a vida da gente. Então, nunca erre com ninguém. E se você errar, peça perdão enquanto está vivo. Porque quando morreu, já morreu. Tá entendendo? Amanhã eu vou falar o caso que aconteceu com a filha, mas a mãe, quando a mãe morreu, ela era muito rebelde com a sua mãe. Quando a mãe faleceu, ela ficou com o pecado todo. Aí ela teve, enquanto ela não foi no cemitério, na cova da mãe, pedir perdão à mãe de joelho lá no cemitério, ela não ficou em paz. Não ficou, porque o pecado era segurava ela. Eu vou ficando por aqui.
Amanhã até mais. Fica com Deus, que eu estou com Ele. Eu me chamo Laíde, sou a abençadeira com muito amor e carinho e respeito. Se vocês quiserem uma cura, uma reza de dentro para fora, procura, fica com Jesus, que eu estou com Ele. Deus lhe guarda agora de tarde, lhe guarda boa noite, amanhã um bom dia. De tudo bom para vocês. Pedra preciosa, eu já falei que Ele ama? Não. Eu amo todos vocês. Você está na minhas orações de manhã, meio-dia, de noite. Aqui dentro, você está aqui. Pela minha família, que Deus abençoe. Pela minha família, pelo meu neto e vocês do outro lado. Lembrando quem está aqui hoje, meu pai Oxalá, lindo e maravilhoso. E meu pai Ogum, lindo e maravilhoso. Meu pai Xangô e meu pai Oxóssi, caçador. Junto com meus pretos velhos, né, gente? Junto com as minhas pombagiras, meus Exu. É as coisas mais lindas, todos eles que estão aqui. Beijo para todos vocês, obrigado. Obrigado por estar aqui bem acompanhado. Meus pretos velhos, Zerê, povo cigados, caboclos, seu pena branca. Meu pai Joaquim, meu pai Jodeia Cola. Lindo e maravilhoso que eles é. Na minha vida. Pega esse dedinho aí, ó. Aperta seu dedinho aí. Com muito carinho e muito amor que eu peço. Se não for lhe fazer mal, vocês apertem esse dedinho. Para eu ganhar gente, mais gente. Chegar nos corações dos outros, na paz, na alegria. Porque quando a gente está na paz, todos os outros também estão. Agora, quando a gente está na tristeza, os outros também ficam tristes. Então, eu não quero vocês tristes. Eu quero vocês alegres, sorrindo com Jesus, o Espírito Santo e o Arcanjo Miguel. Beijo, pedra preciosa. O axé.